Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Rian e hoje eu vou falar sobre um livro que mudou completamente a minha vida, que se chama A Vida Intelectual, de um padre francês, Padre Sertlanges, mais conhecido. Esse livro, eu costumo dizer que se eu pudesse, eu distribuiria para todas as pessoas que eu conheço. Isso aqui deveria ser acesso público. As pessoas deveriam praticar o que está aqui. É digamos, um manual de vida, de como que você deve se comportar. É um livro que vai contra as ideias hedonistas de que nós devemos viver pelo prazer. É um livro que busca não relativizar as verdades eternas, dizendo que existe sim verdades concretas do que é certo e do que é errado. E é um livro também que vai contra as ideias do materialismo, de que a grande riqueza está nos bens palpáveis ou não que você possui. A sua honra, a sua propriedade, enfim. Pelo contrário, ele diz muito aqui sobre a verdade sobre o que você é e que independe da sua posição social, correto? Estava lendo recentemente um outro livro chamado Cultura Geral e já nas últimas páginas ele diz que você não lê os grandes livros é como se você não se apaixonasse nunca na sua vida, né? É verdade que não é bom que uma pessoa viva se apaixonando, né, diversas vezes por diversas pessoas. Mas uma pessoa que nunca se apaixonou, ela nunca experimentou o calafrio na barriga, a ansiedade de encontrar a pessoa querida e a própria idealização de uma vida perfeita com essa outra pessoa, né? E a leitura dos grandes livros vai na mesma linha de raciocínio, né? Talvez você não precise ler todas as grandes obras que existem na literatura mundial, mas é importante que você conheça alguns livros pontuais que podem mudar sua vida. E com certeza a vida intelectual, volto ratificando, do padre Sertlanges é uma obra fundamental para o desenvolvimento do seu caráter, que é o que falta nas pessoas de hoje, na geração de hoje, incluindo e principalmente a mais afetada, a minha. E primeiro eu queria falar sobre o título. Não se apega a esse título, tá? Porque talvez ele não seja o mais apropriado, e aí entra uma opinião muito pessoal minha. Talvez, principalmente pelo significado que Sertlanges traz à pessoa intelectual, que vai contra tudo aquilo que eu acreditava ser e é o que a gente acredita ser. Sertlanges vai dizer que o intelectual não é uma pessoa que vive enclausurada, fechada num cômodo o dia inteiro estudando. Não é necessariamente uma pessoa que domina várias ciências. Não é uma pessoa que está distante das outras. O intelectual não é uma pessoa que não tira férias. O intelectual não é uma pessoa com muito poder aquisitivo que não se não dispõe tempo em serviços essenciais à manutenção da sua vida, como passar roupa, limpar um chão, ir ao mercado, né, e ter tempo para passar com seus animais ou com a sua família propriamente. Pelo contrário, Sertlanges valoriza uma coisa, que é desenvolver a sua inteligência, ou seja, a sua capacidade de percepção da verdade, e todo momento que você estiver dando atenção a isso, que esse momento seja 100% presente e com um fim específico. Ou seja, quando você for ler, que você leia para valer com um objetivo específico. Quando você for estudar assuntos propriamente não acadêmicos ou não profissionais, que você faça isso de maneira a atingir um objetivo, né? Sempre evitando distrações que possam atrapalhar o desenvolvimento da sua intelectualidade. Essas distrações podem ser barulhos, ambientes ou até pessoas, né? O que o Sertlanges diz? Que você deve pertencer ao seu tempo. Ou seja, você não deve ser uma pessoa arcaica. Pelo contrário, eu, Rian, tenho 24 anos, nasci no dia 4 de julho de 2001. Eu preciso pertencer ao meu tempo. Eu preciso compreender a realidade das pessoas da minha geração. Eu preciso entender o que está acontecendo com a minha geração, o que eles gostam, o que eles não gostam, quais são as profissões que estão em alta, quais são as profissões que estão em baixa. Tudo bem? Isso não me impede de ler Dostoiévski, isso não me impede de ler Machado de Assis, isso não me impede de ler Goethe, isso não me impede de ler Platão, Aristóteles. Pelo contrário, o intelectual ele tem que servir como uma esponja, né? Fica subentendido nesse livro,
que é pegar os conhecimentos eternos, as verdades eternas, filtrar e transmitir para as pessoas que estão no seu meio social. E por isso que Sertões tem uma frase muito importante, que eu vou ler para vocês aqui, que ele diz que você tem que pertencer ao seu tempo, não deve ser um tipo arcaico, mas também não tenha a superstição do novo. Ame os livros eternos que dizem as verdades eternas. Ou seja, o intelectual é uma pessoa que está dentro do espaço-tempo da geração dele, mas que também tem contato com as verdades eternas. Esse é o primeiro ponto. Tá? E aí ele diz uma outra frase aqui, que é a forma que você faz isso, a forma que você transmite esse conhecimento. Ele vai falar aqui na página 69. Nas frequentações, comporte-se de tal maneira que sempre o seu espírito e o seu coração dominem a situação. Mais uma vez, ele faz uma citação empírica aqui ao hedonismo, ao relativismo e ao materialismo. Ou seja, você está no meio, até perdoe-me o palavreado, você está no meio de porcos, mas você não se contamina, porque o seu espírito e o seu coração dominam a situação. Assim, não será nem invadido nem contaminado quando o meio for medíocre, e, caso ele seja nobre, o que ele fará é reforçar em seu interior os efeitos da solidão, o amor à verdade e as lições que ela lhe dá. Então, ao falar, diga o que é preciso ser dito para exprimir um sentimento oportuno ou uma ideia útil, e depois cale-se. Esse é o segredo para preservar-se sem deixar de comunicar-se, sem permitir que a chama se extingua, a fim de acender outras chamas. Leibniz tem uma frase, foi um filósofo alemão, se não me engano, que diz que nunca lera um livro tão ruim que não tirasse algo tão bom. E o intelectual, ele é basicamente isso. Não existe nenhuma situação tão ruim que você não tire algo de bom. Então, é importante que nós tenhamos essa visão, porque muitas das vezes nós tendemos a querer comportar-se como nossa geração quando nós estamos incluídas num meio ali que nos oprime, né? Mas Sertões, ele vai trazer essa responsabilidade. Ele vai dizer no livro inteiro, ele vai tomar notas, e eu vou ler aqui sobre os assuntos que ele diz. Ele vai tratar sobre a sua vocação intelectual, você entender o que você tem aptidão para estudar. Ele vai falar sobre as virtudes de um intelectual cristão propriamente, até porque ele era católico. Então ele vai dizer que você tem que ser temperante, que você tem que ter fé, ele vai falar que você tem que ser justo, que você tem que ser forte, que você tem que ser as virtudes cardeais, né? Justo, temperante, forte e prudente. E aí ele provavelmente está remetendo a Aristóteles, que remeteu a São Tomás de Aquino, que por sua vez foi estudado pelo padre Sertões. Ele vai falar sobre a organização da sua vida, vai falar sobre a sua solidão, o porquê que é importante você cooperar com seus próximos. Ele vai também te orientar em relação ao tempo do trabalho, que você não precisa estudar muito durante pouco tempo, que você pode estudar pouco durante muito tempo, organizando os assuntos de acordo com as suas aptidões, com seus interesses e com o meio que você está inserido e de que forma você vai digamos, transmitir essa informação ao seu ciclo social. Uma vez que a intelectualidade, a inteligência, ela não serve para enaltecer o seu espírito, mas sim para você compartilhar o conhecimento com as pessoas. Vamos lá para o próximo ponto, né? Ele vai falar sobre o campo de trabalho propriamente, de que forma que você deve tomar notas, de que forma que você deve organizar os materiais do seu estudo, né? Vai falar sobre o espírito de trabalho, né? Como que você deve desenvolver a energia e a vontade de querer estudar e de querer se tornar uma pessoa melhor. Vai falar sobre a preparação do trabalho, vai falar o que é importante você reter, o que é importante você ignorar, do ponto de vista prático e intelectual, né? Vai falar sobre também, aqui, uma das partes mais importantes, que é a organização da leitura. Ele vai dizer que tem livros que são de lazer, livros que são técnicos, livros que são literários e livros que são para o seu desenvolvimento pessoal. Ele também fala muito sobre essa importância de você separar o que você está lendo, por que você está lendo, com qual intuito que você está lendo. Vai dizer muito que nós temos que fazer a coisa da maneira certa, pelo motivo certo, na proporção correta. E fora que eu acho que depois de talvez
não sei. Eu gostei muito de Napoleão Hill, mas não pode comparar. Mas eu não encontrei hoje e acho que não há nenhum livro com tantas citações que caberiam em shorts, em reels de Instagram e de internet para viralizar, quanto a vida intelectual. Eu vou mostrar aqui, eu vou tentar mostrar para vocês o tanto de anotações que eu fiz neste livro. É um breve esboço. Assim, é um livro que ele tem muitas citações práticas, literalmente exemplos práticos. Ele vai dizer, por exemplo, que você deve caminhar, vai falar que as manhãs são consagradas, vai dizer que você não deve passar uma semana, um dia, um grande tempo sem ter contato com Deus, né? Vai citar desde Pascoal a Nietzsche, né? Vai dizer, por exemplo, uma frase de Nietzsche que dizia que meus pés também são escritores, né? E esse foi um dos motivos que eu comecei a escrever depois de ler esse livro, porque aqui eu aprendi a explorar as nossas aptidões e muitas das boas ideias que eu tive dos textos que eu escrevi, hoje eu acredito que passam de 90 textos, foi quando eu fazia caminhada lá no Parque da Ticoatira, na Penha, na Zona Leste de São Paulo, ouvindo Beethoven. Então, é um livro fundamental, é um manual de vida. Eu poderia dizer que esse livro trata sobre estilo de vida, o estilo de vida de um intelectual cristão. Esse deveria ser o título desse livro. Se você quer se tornar uma pessoa diferenciada, se você quer se tornar uma pessoa acima da média, se você quer se tornar uma pessoa mais inteligente, se você quer aprender a ter decência, se você quer ser uma pessoa que vai contra o que é praticado hoje em dia, o hedonismo, o relativismo e o materialismo, é fundamental que você leia a obra A Vida Intelectual do Padre Sertões. Compre este livro, adquira este livro, leia, tome notas, pratique o que o padre fala, porque eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor. Depois que eu li esse livro, eu comecei a escrever, explorei uma das minhas aptidões, uma das coisas que eu gosto de fazer, e eu tive contato, até é difícil falar isso, mas eu realmente tive contato com o divino, porque hoje eu leio coisas que eu escrevi outrora, e eu realmente não sei como eu escrevi aquilo, da onde que veio, e tem coisas que eu literalmente nem lembro que eu escrevi. E eu não digo que tem um padrão de qualidade excelente, mas eu nunca esperava fazer isso, e depois de poder escrever mais de 90 textos com base nesse livro, A Vida Intelectual, eu posso afirmar para você que eu me tornei uma pessoa melhor. Eu aprendi a ter uma válvula de escape, né? Além disso, eu aprendi a ser uma pessoa decente, aprendi a pertencer ao meu próprio tempo, aprendi que eu devo orientar os próximos a mim, devo caminhar, fazer atividade física, tirar férias, comer bem, né? E explorar as minhas aptidões. Então, leiam este livro, recomendo. Se você já leu, peço que você comente. Se você ainda não leu e tem alguma dúvida, comente também aí. Quem já leu, diga aí o que achou. Tá? Se tem algum outro livro tão bom que você acredita que ajude as pessoas também, peço que você deixe nos comentários. Se você acredita que esse bate-papo foi interessante, peço que você curta em forma de agradecimento e também que você curta porque assim o YouTube vai transmitir esse vídeo para mais pessoas. Mas se eu pudesse, esse livro seria com certeza ensinado nas escolas com adaptações linguísticas, desde a primeira série até o ensino médio. Poderia fazer um curso sobre isso. Poderia, sei lá, gravar diversas coisas sobre esse livro aqui, porque ele realmente mudou minha vida e eu tenho certeza que se você ler, ele também vai mudar a sua vida.